Bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou o professor Bernardo Fernandes, sou mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor do Pretório SAT, Belo Horizonte, e Pretório Fórum, Rio de Janeiro. Bom, nosso tema do curso, nessa semana, vai ser Organização do Estado. O tema da nossa primeira aula vai ser Formas de Estado, Conceito e Espécies. Bom, o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. E, a partir de agora, nós vamos começar nossas reflexões sobre a organização de Estado, iniciando com o tema básico, para a teoria do Estado, enfim, para o direito constitucional, que é o tema formas de Estado. Bom, sobre as formas de Estado, nós vamos começar, primeiramente, trabalhando com um conceito do que é forma de Estado. E, posteriormente, nós vamos desenvolver as espécies, ou os tipos existentes de formas de Estado dentro da teoria de Estado e do direito constitucional. Perfeito? Essa vai ser a nossa primeira aula. Bom, o que é forma de Estado? Ora, podemos conceituar? Vamos lá? Forma de Estado pode ser traduzida como a distribuição geográfica do poder político em função de um território. Então, se nós formos aos clássicos teóricos do Estado, sobretudo do século XIX e do século XX, do final do século XIX e de todo o século XX, nós vamos ver lá que, classicamente, a forma de Estado é a distribuição geográfica de poder político em função de um território. Ou seja, como o poder político é distribuído dentro de um território, dentro de um Estado nacional. Bom, e quais são as principais formas de Estado, as principais formas de distribuição geográfica de poder dentro de um território? Ora, sem dúvida nenhuma, trabalhando, mais uma vez, a perspectiva clássica, nós vamos ter uma tricotomia muito interessante na doutrina da teoria do Estado, que seria o Estado unitário, o Estado federal e a chamada confederação. Nós vamos ver daqui um pouquinho que a confederação, daqui a alguns minutos, que a confederação ela não é bem uma forma de Estado, ela se apresenta como uma junção de Estados. Mas, enfim, vamos enquadrá-la aqui nessa perspectiva inicial como uma espécie para que nós possamos explorá-la posteriormente. Então, nós vamos começar pelo Estado unitário, depois nós vamos falar um pouquinho do Estado federal e, posteriormente, vamos explorar um pouco a ideia de confederação. Agora, só que tem um problema que nós vamos enfrentar aqui. É claro que essas formas clássicas, elas vão sofrer aí agregações. Elas vão ser agregadas por outras formas que vão se desenvolver no século XX, formas aí não tão clássicas assim, que vão surgir aí, sobretudo após a segunda metade do século XX, e que não se encontram nos manuais básicos de teoria de Estado. E que hoje em dia vêm sendo cobradas essas formas novas de Estado, enfim, os mais variados concursos sofisticados, como do Ministério Público Federal, da Magistratura Federal, de algumas magistraturas e ministérios públicos estaduais também. Então, nós vamos tentar trabalhar, resumidamente, o Estado unitário, o Estado federal, a confederação e outras formas que foram agregadas a essa tipologia no decorrer aí, sobretudo, da segunda metade do século XX. Bom, iniciando pelo Estado unitário. Ora, como é que nós podemos definir o Estado unitário? Voltando à perspectiva clássica, o Estado unitário é aquele Estado no qual não há uma distribuição geográfica do poder político em função do território. Então, vejam bem, se a gente pensa no Estado unitário, nós vamos pensar numa forma de Estado na qual não há uma distribuição geográfica do poder político em função do território. Nesse sentido, nós vamos ter apenas um único polo emissor e emanador de normas, chamado polo central, por alguns doutrinadores, à luz da análise de alguns estados. Então, esse polo central vai ser um polo emanador e distribuidor de normas que vai caracterizar o Estado unitário. Porém, sem dúvida alguma, esse conceito que eu acabei de dar de Estado unitário, tá, para você que está assistindo aí,
é um conceito eminentemente atrelado a uma perspectiva pura de Estado unitário. É o chamado Estado unitário puro. Por quê? Porque eu pergunto a você, no começo da aula, será que hoje em dia nós teríamos como afirmar que um Estado não tem nenhum tipo de distribuição geográfica de poder político? Será que seria possível afirmar que existe apenas um polo emissor e emanador de normas sem distribuição geográfica de poder político? Em estados altamente complexos que surgiram, sobretudo, no século XX? Vejam bem, nós vamos ter dois problemas no século XX que vão fazer com que esse conceito que eu dei de Estado unitário, puro, sem nenhum tipo de descentralização, seja relido, seja reinterpretado contextualizadamente. Ora, sem dúvida alguma, vejam, acompanhem o raciocínio comigo aqui, nesse momento. O aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo vão ser decisivos para que o Estado unitário se desenvolva e saia do seu aparato apenas puro, conceituado por mim no começo da aula. Vejam, prestem atenção, nós vamos ter um aumento de população e nós vamos ter não só um aumento de população, leia-se, aspecto quantitativo, mas um incremento das relações sociais. Ou seja, as relações sociais cada dia mais vão se tornando complexas. O século XX vai demonstrar isso. E com isso nós vamos ter também uma modificação no aspecto não só quantitativo populacional, mas também no aspecto qualitativo. Com isso, o que vai ocorrer? Ora, vai ocorrer que esse Estado unitário puro, sem nenhum tipo de descentralização de poder, ele não vai se sustentar. Ele não vai conseguir se reproduzir socialmente à luz do século XX. Tanto pela perspectiva populacional, quanto pela perspectiva de complexidade das relações sociais. Com isso, nós vamos ter, dentro do Estado unitário, subdivisões a partir aí dessa complexidade quantitativa e qualitativa que o século XX vai trazer. Quais são essas subdivisões? Ora, o Estado unitário, a partir de um determinado momento, ele vai passar a trabalhar com uma perspectiva na qual serão criados braços da administração. Ou seja, ele vai ter a necessidade de se descentralizar. Daí que nós vamos trabalhar tanto na perspectiva doutrinária, quanto na perspectiva institucional, com a figura, inicialmente, de um Estado unitário desconcentrado. Então, do Estado unitário puro, que não consegue se manter, que não tem como se manter para reproduzir socialmente em sociedades complexas, nós vamos passar para um segundo passo, que é um Estado desconcentrado. Ou seja, são criados braços da administração, através de regiões, departamentos, distritos, para aproximar a população do polo central. Enfim, isso é aquilo que nós vamos chamar de um Estado unitário desconcentrado. Seria um segundo passo. O primeiro Estado unitário é o puro, sem nenhum tipo de descentralização. O Estado unitário desconcentrado é um Estado unitário que vai buscar se aproximar das populações. Enfim, ouvir as querelas, ouvir as angústias e tentar, com essa aproximação, ser uma ponte da população para com o poder central, para com o polo central, o único polo emissor e emanador de normas. Bom, só que não vai ser suficiente. Por que não vai ser suficiente isso? Ora, por quê? Porque apesar da aproximação, ainda há a manutenção de uma alta burocratização. Então, se aproxima da população, mas continua a existir uma forte burocracia. Mas por que, Bernardo, que continua a existir uma forte burocracia ou tendência à burocratização? Olha, por um motivo muito simples. Esses braços da administração, que são aí desenvolvidos mediante a regionalização, departamentalização, enfim, regiões, departamentos, distritos ou municípios, seja o nome que você quiser dar a essa perspectiva de aproximação com as populações, ela não é suficiente. Por quê? Porque essas descentralizações não têm poder de mando. O máximo que elas vão conseguir fazer
é ouvir as querelas, ouvir as angústias, voltar ao polo central, levar ao polo central as necessidades das regiões, dos distritos, para que o polo central busque soluções e resolva os problemas daquelas populações existentes nas mais variadas regiões, distritos, departamentos, enfim, nos rincões daquela sociedade. Bom, então qual é a saída? Ora, a saída é abandonar a ideia do Estado unitário puro, primeiro passo, abandonar a ideia do Estado unitário desconcentrado, segundo passo, e chegar ao terceiro passo. Esse sim será o Estado unitário característico atual da Europa, qual seja, a figura de um Estado unitário descentralizado. Então nós saímos da perspectiva de uma mera desconcentração e adentramos na perspectiva de um Estado unitário descentralizado. Como é que funciona isso? Ora, esses braços da administração em regiões, departamentos, distritos, comunas, municípios, ou como a gente diz, ou cita na França, arrondissement, enfim, esses braços vão ganhar personalidade jurídica própria, poder de mando e, portanto, uma autonomia para resolver querelas, angústias, problemas, enfim, entraves que existem nas mais variadas regiões, departamentos ou distritos. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter não só uma aproximação do Estado, da sociedade, mas também um mecanismo de desburocratização, a partir da figura do Estado unitário descentralizado. Agora, alguém poderia perguntar, Bernardo, que tipo de descentralização seria essa? Na qual nós vamos ter regiões, departamentos, distritos ou municípios, enfim, o nome aqui é o só menos. Que tipo de descentralização seria essa? Ora, com poder de mando, dotada de personalidade jurídica própria. Ora, seria a descentralização administrativa. E com isso nós encerramos uma primeira análise dentro da organização do Estado, dentro da perspectiva de reflexão sobre forma de Estado, que é a figura do atual Estado unitário. Ou seja, concluindo, o que nós temos de Estado unitário hoje? Ora, nós temos o Estado unitário tipicamente descentralizado. E essa descentralização é uma descentralização administrativa. Perfeito? Tranquilo? É claro que estados unitários puros não conseguiriam se manter, a não ser que fossem microestados, em sociedades altamente complexas como as nossas, tanto em termos populacionais quanto em termos de relações sociais. Por isso, primeiro, criou-se a tentativa de desconcentração, ela não foi suficiente, e o Estado unitário atual é o Estado unitário descentralizado, que foi a saída última, suficiente para o Estado unitário se manter enquanto forma de Estado, sobretudo na Europa. Então nós temos o Estado unitário hoje descentralizado. Então, para concluir, eu perguntaria a vocês, se aparece assim numa prova, olha, o Estado unitário é aquele Estado no qual não há uma distribuição geográfica de poder político. Isso está certo? Tá, é o conceito de Estado unitário. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma prova cobra de vocês. Porém, ou em virtude disso, podemos afirmar que não há nenhum tipo de descentralização nesse Estado. Continua certo? Não. Aí já estamos com um equívoco. Já existe um equívoco. Qual equívoco? Ora, apesar desse Estado unitário ser o Estado dotado de um polo central, emanador e instituidor de normas, e emissor de normas, desse Estado unitário ser um Estado no qual não há uma distribuição geográfica de poder, propriamente dita, há sim descentralização. E essa descentralização, como eu já disse, fechando o raciocínio, é a descentralização administrativa. Perfeito? Viável aí em estados unitários atuais, como o Estado unitário, por exemplo, francês. Bom, porém, o nosso próximo passo seria, se fôssemos trabalhar com a perspectiva somente clássica, que nós também estamos trabalhando, mas não é a única, né? Eu já deixei isso claro no começo. Mas se fôssemos trabalhar com a perspectiva clássica, nós agora iríamos passar, como a teoria do Estado passa, para uma pequena digressão sobre o Estado federal. Porém, certo é que entre o Estado unitário, atualmente descentralizado administrativamente, e o Estado federal, sobretudo na segunda metade do século XX,
surgiram outras formas de Estado, um pouco mais sofisticadas do que o Estado unitário. Então, antes da gente fazer aquele caminho que os manuais de teoria do Estado fazem, que é, depois do Estado unitário, discutir o Estado federal, nós vamos, entre essas duas formas, agregar outras formas de Estado. Quais seriam elas? Ora, seriam duas, propriamente, muito interessantes, que vêm sendo muito cobradas hoje, que são o Estado regional e o Estado autonômico. Talvez os termos Estado regional e Estado autonômico sejam novidade aqui para boa parte de vocês. Enfim, qual é a discussão que envolve esses estados? Ora, o Estado regional e o Estado autonômico, eles vão ter um diferencial básico em relação ao Estado unitário. O Estado unitário, moderno, contemporâneo, que consegue se reproduzir socialmente, é aquele Estado unitário que trabalha com a descentralização administrativa. Pois é, o Estado regional e o Estado autonômico, além da descentralização administrativa, também vão ter descentralização legislativa. Então, vejam bem, esse será o plus do Estado, tanto regional quanto autonômico, em relação ao Estado unitário. Atualmente, Estado unitário descentralizado administrativamente. Qual? Além da descentralização administrativa, também descentralização legislativa. Ora, como é que vai funcionar isso, Bernardo? Eu já explico. Primeiro, vamos trabalhar o Estado regional. O Estado regional, ele vai surgir na Itália, com a Constituição de 1948. Agora, vejam bem, muito embora, se você hoje abrir a Constituição italiana, você vai observar lá que lá está textualmente descrito um Estado unitário, a nossa interpretação atual é que a Itália se tornou um Estado regional. Enfim, como é que ela se tornou um Estado regional? Ora, além da descentralização administrativa, também temos descentralização legislativa. Bom, como é que funciona isso? Ora, nós vamos ter um polo central, enfim, emanador e distribuidor de normas, e esse polo vai alocar competências não só administrativas, mas também legislativas nas mais variadas regiões. Então, as regiões, além do poder de mando, além da personalidade jurídica própria para tomar decisões administrativas, passa à luz do Estado regional, dando um salto em relação ao Estado unitário, passa a tomar decisões também, ou ter legitimidade e competência para tomar decisões de cunho legislativo. Bom, o mesmo vai ocorrer, então essa é a perspectiva italiana, o mesmo vai ocorrer com o Estado autonômico. Como é que é o Estado autonômico? Ora, o Estado autonômico, ele surge com a Constituição Espanhola de 1978, portanto, 30 anos após a Constituição italiana. O Estado autonômico é aquele Estado no qual as regiões também vão ter descentralização administrativa e legislativa. Agora, como é que vai funcionar isso? Ora, vai funcionar do seguinte modo. Nós vamos ter, na Constituição Espanhola, a definição de que as províncias da Espanha podem, querendo, se reunir em regiões. As regiões podem elaborar um estatuto de autonomia, e nesse estatuto elas vão avocar da Constituição Espanhola competências tanto administrativas quanto legislativas. Uma vez esse estatuto elaborado pelas regiões, esse estatuto é submetido ao Parlamento Espanhol. O Parlamento Espanhol, aprovando esse estatuto vira uma lei especial na Espanha, diferentemente da legislação comum, e com isso cria-se a região autonômica, dotada de competências administrativas e legislativas próprias, enfim, fruto dessa legislação especial chamada Estatuto de Autonomia. Com isso, nós temos a chamada região autonômica. E aí, as regiões vão ter tanto competências administrativas quanto competências legislativas. Pois bem, duas questões merecem nossa atenção
em uma prova sofisticada que poderia cobrar essas duas formas, que via de regra não existem nos manuais aí de teoria de Estado clássicos que nós estamos acostumados a estudar nas escolas, nos cursos de Direito. Quais são as duas questões? Primeira questão, uma questão originária. Pô, Bernardo, mas por que surgiu essa derivação do Estado unitário, esse desenvolvimento do Estado unitário, chamado Estado regional na Itália e Estado autonômico na França? Estado autonômico na Espanha. Ora, sem dúvida alguma, a explicação é a seguinte, porque tanto na Itália quanto na Espanha, além do problema de democratização, leia-se, aproximação do Estado da sociedade, e do problema de desburocratização, problemas esses que foram resolvidos pelo Estado unitário descentralizado administrativamente, nós vamos ter um terceiro problema, que é a necessidade de manutenção da unidade territorial. Nós vamos ter problemas de unidade territorial na Itália, enfim, algumas regiões da Itália, e a língua lombarda, a Alto Adige, entre outras, e, sobretudo, na Espanha. Na Espanha todo mundo conhece. Nós vamos ter, na Espanha, né, uma Constituição que tem 4 idiomas oficiais, tanto catalão, quanto galego, basco, castelhano, são idiomas oficiais de um país, né, que tem profundas diferenças culturais, étnicas, envolvendo aí toda uma tradição de regiões diferenciadas, que é a Espanha. Enfim, movimentos separatistas. Por isso mesmo, não seria suficiente a mera aproximação, leia-se a democratização, não seria suficiente só a desburocratização, mas também foi necessário, para a manutenção da unidade territorial, criar um arcabouço na qual as regiões fossem agraciadas com competências não só administrativas, mas também e, sobretudo, legislativas. Enfim, e elas, portanto, foram dotadas de uma maior autonomia. Bom, então isso é um primeiro problema. Agora, inclusive, né, já explicado, ou seja, a questão desses países é uma questão que vai além de uma mera aproximação. Haveria necessidade também da manutenção da unidade territorial. Por isso, maiores concessões foram feitas para as regiões. Bom, segunda questão que, vez por outra, é muito perguntada. Ora, Bernardo, eu entendi muito bem a diferença do Estado unitário atual, que é o descentralizado administrativamente, né, só assim que o Estado unitário consegue se manter atualmente, se reproduzir socialmente, em sociedades complexas. Eu entendi a diferença do Estado unitário descentralizado administrativamente para o Estado regional e o Estado autonômico. Ou seja, ora, enquanto um tem descentralização administrativa, os outros dois têm descentralização também legislativa, ou seja, administrativa e também legislativa. Agora, qual é a diferença entre o Estado regional e o Estado autonômico? Eu não falei dela até agora. Qual é a diferença entre elas? Entre eles, né, essas duas formas de Estado? Ora, porque as duas têm competências administrativas e legislativas. Sem sombra de dúvidas, a diferença não se dá na descentralização. Todas as duas formas têm as mesmas descentralizações. Mas sim, e aí é bom pontuar, tá? Se quiser anotar, mas sim a diferença vai se dar no modo ou na maneira pela qual a descentralização é desenvolvida. Então, vejam bem, a diferença não se dá na descentralização. Ambas têm descentralização administrativa e legislativa. A diferença vai se dar no modo ou maneira pela qual a descentralização é desenvolvida. Ou seja, é realizada, é praticada. Por quê? Porque, infelizmente, não tem um quadro aqui para que eu possa mostrar isso para você, mas, sem dúvida alguma, a descentralização administrativa e legislativa no Estado regional, ela é feita de cima para baixo, sem a participação das regiões. O Polo Central concede competências e, vez por outra, pode suprimir competências tanto administrativas quanto legislativas. Portanto, ela é feita de cima para baixo, de forma heterônoma, como a gente aprende lá no começo do curso de Direito. Tá? Bom, ou seja, algo imposto por terceiros, enfim, sem que haja uma maior participação daqueles que estão sendo agraciados com as competências. Bom,
já no Estado autonômico, que é o caso espanhol, no qual há um problema muito maior de unidade territorial, todo mundo conhece esse problema aqui, todo mundo aqui já vai falar, né? No País Basco, enfim, na Catalunha, enfim. Sem dúvida alguma, já no caso espanhol, funciona de forma diferente. Por quê? Porque a descentralização administrativa e legislativa, ela é desenvolvida de baixo para cima. Como seria isso, Bernardo? Ora, sucintamente, resumidamente, nós não combinamos aqui que as províncias é que vão se reunir em regiões, as regiões vão construir o seu estatuto de autonomia, vão avocar competências, elas é que vão buscar competências na Constituição espanhola, e com isso, construir o seu próprio estatuto. Ou seja, então, as competências são desenvolvidas de baixo para cima. Ou seja, há uma participação das regiões na formação de suas competências. Há uma inserção das mesmas no processo de construção de suas competências. Enfim, no processo de construção de suas capacidades administrativas e legislativas. Elas participam do processo de formação das suas competências. Isso é, obviamente, um diferencial tremendo. Um diferencial que envolve a inserção no processo de construção das competências. Enfim, com isso há uma maior mobilidade, há uma maior construção de inserção no que tange à perspectiva desenvolvida ali na Constituição espanhola para as regiões. Enfim, elas têm uma maior autonomia nesse sentido. Bom, eu acho que isso ficou claro, né? Bom, agora nós vamos passar rapidamente para o estudo do Estado Federal. Então, depois do Estado unitário, puro, desconcentrado, descentralizado, Estado regional e Estado autonômico, nós vamos passar para o Estado Federal. Ora, qual é o conceito, e a gente volta para a perspectiva clássica agora, qual é o conceito clássico de Estado Federal? Vamos lá? O Estado Federal é aquele no qual há uma distribuição geográfica do poder político. Então, é aquele no qual há uma distribuição geográfica do poder político, em que temos um ente dotado de soberania e outros entes dotados de autonomia. Então, é aquela forma de Estado na qual há uma distribuição geográfica do poder político, em que temos um ente dotado de soberania e outros entes dotados de autonomia. Essa é a lógica do Estado Federal. Um ente soberano e outros entes dotados de autonomia, e há uma distribuição de poder entre esses entes. Nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas mesmo, porque o Brasil é um Estado Federal. Perfeito? Vamos analisar isso nas próximas aulas. O Brasil é um Estado Federal, como, por exemplo, os Estados Unidos são um Estado Federal, a Suíça, a Argentina, o México, enfim, a Alemanha, alguns países são dotados dessa forma de Estado, chamada federal. Bom, daqui um pouquinho a gente comenta mais sobre ela, porque agora apenas vamos conceituá-la. Conjuntamente aí com o Estado Federal, existe uma outra forma de Estado, que alguns autores não entendem como forma de Estado, mas muito mais como uma junção de Estados, chamada de confederação. Então vamos lá, o que é a confederação? Aproveitando o gancho do Estado Federal, já vamos diretamente para a confederação. O que a gente pode trabalhar como confederação, que a gente escuta muito falar, confederação, o que significa isso? Olha, a confederação é aquela na qual é a junção de Estados, né? Ou a forma de Estado, na qual, fica a critério aí da corrente doutrinária, então é aquela na qual há uma distribuição geográfica do poder político, em que todos os entes são dotados de soberania. Então vejam que interessante. A confederação, olha a diferença para a federação. A federação há uma distribuição geográfica de poder, em que nós temos um ente dotado de soberania e os outros entes dotados de autonomia. Já a confederação há uma distribuição geográfica de poder na qual todos os entes são dotados de soberania. Essa é a lógica da confederação. Bom, e aí, como nós fizemos um diferencial do Estado unitário nas suas vertentes, depois do Estado unitário em relação ao Estado
regional e autonômico, e depois uma diferença do Estado regional e do Estado autonômico, nós vamos fazer aquilo que é classicamente cobrado em provas, por exemplo, que são as diferenças entre o Estado federal e a Confederação. Já caminhando, né, para o final dessa reflexão teórica nossa, inicial, sobre a organização do Estado. Olha, quais são as principais diferenças que existem entre o Estado federal e a Confederação? Essa forma ou junção de Estados chamada Confederação. Ora, devido ao meu tempo aqui, eu vou trabalhar 3 grandes diferenças entre essas formas de Estado. Ora, vejam, primeira diferença básica. O Estado federal, gente, ele nasce a partir de uma Constituição. Nunca esqueçam isso. O Estado federal, ele se origina de uma Constituição, de um documento constitucional. É engraçado porque se esse Estado federal novo que está surgindo, anteriormente era uma confederação, alguns autores vão dizer, olha, é o último ato de soberania dos entes dessa confederação. Eles vão alienar sua soberania a um único ente, que vai se tornar o único ente soberano, e vão restar apenas entes autônomos a partir da construção, da produção de uma Constituição que vai inaugurar um Estado federal. Então é interessante, né, alguns autores falam, olha, se a gente observa o movimento de mudança da confederação para a federação, o último ato de soberania dos entes é, enfim, um ato propriamente de suicídio, né? Enfim, matando a sua soberania para dar a soberania para um único ente, para que eles tenham posteriormente sua autonomia à luz aí daquilo que origina uma federação, que é uma Constituição. Perfeito? É claro que existem objetivos por trás disso, né? Uma maior união, enfim, uma maior congregação, enfim, uma maior força militar, enfim, um maior poderio econômico. Enfim, são vários fatores que levam à formação de uma federação. Bom, que vai ter um ente soberano, os outros entes autônomos, com respeito a identidades dessas autonomias, enfim, regionalismos. Isso vai funcionar muito bem na federação. Perfeito? Bom, agora, a confederação. Ora, a confederação, gente, ela nasce através de um tratado internacional. É um tratado, um acordo entre os entes esses todos soberanos, que vão formatar a confederação. Perfeito? Vejam bem, esse tratado pode até ser chamado de Constituição, mas no fundo é um tratado, é um acordo entre esses entes que vai construir a ideia de uma confederação. Perfeito isso? Por que, Bernardo, que vai ser um tratado entre eles? Ora, porque todos os entes são dotados de soberania. Se todos os entes são dotados de soberania, cada ente vai ter a sua própria Constituição. Então, a única forma de ocorrer uma congregação, uma junção, é através de um tratado internacional entre esses entes soberanos. Perfeito isso? Tranquilo? E daí, nós podemos, veja bem, citar um conceito que nós vamos usar muito aqui e que nós já, enfim, estamos falando dele. Vamos usar muito ainda no curso de hoje, que é, e depois nas próximas aulas dos outros dias, que é o conceito de soberania. Para que não fique no ar, né, para que não fique só julgado essa ideia da primeira diferença entre federação e confederação, veja a importância do termo soberania. Ora, o que é soberania em termos clássicos? O que é soberania em termos clássicos, gente? Ora, em termos clássicos, a soberania, ela pode ser entendida, ou deve ser entendida, como o poder máximo internamente, ou seja, um poder de subordinação no nível interno, e um poder de igualdade externamente. Ou seja, um poder de coordenação no nível externo. Então, nós temos um poder de subordinação interna e um poder de coordenação no nível externo, com os outros entes também soberanos, que estão em pé de igualdade no nível externo.
essa é a ideia de soberania, em termos clássicos, né? Essa ideia, obviamente, vem sendo relativizada, enfim, devido à globalização econômica, política, tecnológica, cultural, enfim, devido a uma série de mecanismos e ingerências externas, né, aos entes soberanos, que vem relativizando essa ideia de soberania, devido a fatores como a União Europeia, por exemplo, enfim, fatores como o direito comunitário, mas, em termos clássicos, a soberania é o poder máximo internamente e o poder de igualdade ou de coordenação no nível externo com outros entes soberanos. Por isso fica claro, né, essa primeira diferença entre o Estado Federal, que nasce de uma Constituição, e as confederações, que vão nascer de tratados internacionais, tratados entre os entes soberanos, porque cada um desses entes tem sua soberania, portanto, cada um tem sua própria Constituição. Perfeito? Internamente. A segunda diferença básica. No Estado Federal, e eu lembro, né, que essas diferenças são fruto de dissertações em provas de concurso. Uma prova de segunda etapa, pode cobrar lá, disserte sobre as diferenças entre o Estado Federal e a Confederação. Veja, a segunda diferença, no Estado Federal, coloquem assim, não há o chamado direito de secessão. Não há o direito de secessão. O que é a secessão? Ora, a secessão é o direito aí, secessão na verdade significa ruptura, significa rompimento com o vínculo. Então o direito de secessão é o direito de ruptura, é o direito de romper com o vínculo. Enfim, de saída do vínculo, de abandonar o vínculo. Ou seja, esse direito não existe no Estado Federal. No Estado Federal não há o direito de secessão. E com isso, gente, como é que nós podemos enxergar essa lógica no Estado Federal? Ora, de maneira muito simples. Preste atenção comigo. Existe um ente soberano e os entes autônomos. A autonomia é algo limitado. Portanto, os entes autônomos, eles vão desenvolver atividades. Daqui a pouco eu vou dar o conceito de autonomia. Eles vão desenvolver atividades. Agora, dentro das atividades que eles podem desenvolver, irão desenvolver, não está de sair do vínculo federativo, de romper o vínculo federativo, de abandonar o vínculo federativo, de seccionar. Perfeito isso? Isso não é permitido a eles. O ente soberano não permitiu isso a eles. Enfim, isso é vedado. E daí, eu queria dizer para vocês, e iniciar o trabalho dos princípios que envolvem o federalismo. Essa ideia de que no Estado Federal não há o direito de secessão, ela traz ou nos apresenta um primeiro grande princípio de qualquer federalismo, seja ele qual for. Pode ser o federalismo americano, o suíço, o alemão e o nosso federalismo aqui. Bernardo, qual o princípio que é esse? Que é muito cobrado em provas. Ora, é o primeiro princípio do federalismo, chamado princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Um federalismo, ele trabalha com esse princípio. Primariamente, é o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Por definição, o vínculo numa federação é indissolúvel. Isso pode ser demonstrado no que tange à nossa Constituição pelo artigo 1º dela. Abra uma Constituição de vocês no artigo 1º. Não é por acaso que no artigo 1º está escrito aí a Constituição da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, aí não tem jeito não, de estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Perfeito? Então, o federalismo, vamos guardar isso, ele trabalha com uma lógica de um time de futebol aqui do Brasil. A lógica do federalismo é, uma vez no federalismo, até morrer. Não tem como mais sair do federalismo. Vocês conhecem um time de futebol no Brasil, aqui, que tem 30 e tantos milhões de torcedores, que também tem essa lógica, né? Uma vez esse time até morrer. É a mesma lógica do federalismo. Guardem isso, tá? Vocês que estão aí no Brasil inteiro assistindo. Bom, já na confederação não funciona desse modo. Existe o direito de secessão. Ou seja, existe o direito de ruptura do vínculo confederativo. Mas, Bernardo, por que existe esse direito de ruptura do vínculo confederativo? Ora, existe o direito de ruptura porque todos os entes são dotados de soberania. Leio, no nível externo, eles estão em pé de igualdade com os outros entes. Não há subordinação. Com isso, o que nós vamos ter? Ora, o dia que
um desses entes soberanos quiser abandonar o vínculo confederativo, ele simplesmente se manifesta, olha, não estou mais afim de continuar no vínculo, quero me retirar do vínculo. Enfim, e vai se retirar, porque ele tem soberania para isso. Então existe o direito de secessão. O máximo que vai ocorrer, em determinadas perspectivas aí, que envolvem uma confederação, é a possibilidade de, no tratado ou no acordo que formou a confederação, entre esses entes, restar estabelecido que o ente pode sair, mas ele deve permanecer como que num estado de carência por 6 meses, 1 ano, para que não haja um desequilíbrio imediato da confederação. Isso pode ocorrer, e já que ele assinou, enfim, ele fala, tudo bem, eu vou ficar aqui 6 meses, 1 ano, conforme eu assinei, conforme eu tratei, mas, posteriormente eu vou sair, enfim, ninguém pode me segurar, porque existe o direito de secessão. Perfeito? Bom, e vamos para a terceira diferença. Existem outras, tá, gente? Mas a nossa aula aqui de organização de Estado, de teoria aqui do Estado, vai abordar só as principais. Bom, a terceira diferença. No Estado Federal, existe um órgão de cúpula do Poder Judiciário para dirimir conflito entre os entes da Federação, entre os entes federativos. Isso é fantástico. Isso é algo característico do federalismo. Existe um órgão de cúpula do Poder Judiciário para dirimir conflito entre os entes. Enfim, dirimir conflito entre os entes, leia-se, quando um ente invadir a esfera de competência de outro, enfim, usurpar a competência do outro, enfim, esse órgão do judiciário irá dirimir conflitos. No nosso caso aqui, isso fica expresso no artigo 102, inciso 1, a linha F. Aí, ó, a linha F da Constituição. Lá está claro, né, que incumbirá ao Supremo Tribunal Federal solver conflito entre os entes federativos. Enfim, isso é clássico em um Estado federal. Mesmo porque o ente soberano determina a competência dos entes autônomos. E o ente soberano determina que haverá um ente do Poder Judiciário, de cúpula do Poder Judiciário, para solver conflito entre os entes autônomos. Quando um ente autônomo desobedecer aquilo que o ente soberano determinou, em termos de competência, e usurpar competência de outro ente autônomo. Com isso, esse órgão criado pelo ente soberano vai dirimir esses conflitos. Bom, isso não existe numa confederação. Pelo menos em termos clássicos não existe. Por quê? Que não há um órgão de cúpula do Poder Judiciário, um órgão máximo do Judiciário, para dirimir conflito entre os entes de uma confederação. Por quê? Porque, gente, por um motivo muito simples, porque todos são dotados de soberania. E se todos são dotados de soberania, todos eles têm seu próprio órgão de cúpula do Judiciário para resolver conflitos internos. Então não teria como eles cederem aqui, enfim, e com isso, cada um com a sua soberania tem seu órgão soberanamente criado do Poder Judiciário para dirimir conflitos internos, enfim, que envolve o próprio ente. Portanto, essa é uma dificuldade da confederação, pelo menos em termos clássicos, da confederação clássica. No fundo, o que alguns doutrinadores e teóricos pensaram e desenvolveram foi a ideia de, no tratado ou no acordo criador da confederação, explicitar maneiras de resolver conflito entre os entes soberanos. Enfim, essa maneira seria em convenções nos quais os entes soberanos iriam participar e, enfim, conflitos poderiam ser resolvidos ali através do próprio tratado, através do próprio acordo entre eles, enfim, através do que eles acordaram, enfim, do que eles trataram de forma expressa. Enfim, mas um órgão judiciário, sem dúvida alguma, de cúpula, não, em termos clássicos, não existe na perspectiva da confederação, porque todos os entes são dotados de soberania e cada um tem seu próprio órgão de cúpula do judiciário. Perfeito isso? Fácil? Enfim, com isso nós fechamos um ciclo que envolveu aqui
as principais formas de Estado. É claro, né, que existem aqui possibilidades de sofisticar tanto o discurso do Estado unitário, tanto do Estado regional, quanto do autonômico. O Estado autonômico é muito mais complexo, o regional, idem, o federal também, a confederação, mas nessas breves palavras aqui, de 40 e poucos minutos, nós fizemos um resumo teórico para introduzir a organização do nosso Estado Federal. Então, vocês agora, que estão assistindo a aula, que estão aqui na plateia, já tem uma base sobre as principais formas de Estado e um pouquinho de cada uma delas, com enriquecimento lá, tanto do Estado autonômico e do Estado regional, que os manuais aí costumam não trabalhar, e algumas provas sofisticadas do Brasil, de concursos públicos, por exemplo, já vem cobrando. Perfeito? Bom, alguma dúvida? Eu gostaria de saber como se classifica esses blocos que a gente tanto ouve falar ultimamente, especialmente a comunidade europeia. Como se classificaria diante do que foi exposto? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante e eu mesmo costumo fazer ela no final dessa breve abordagem teórica da primeira parte de um curso de organização do Estado, que é uma parte teórica mesmo, né? E é uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa complexidade social. Porque nós viemos discutindo complexidade desde a formação do Estado unitário puro. Esse Estado unitário puro não dá, não se sustenta, a não ser em microestados. Se for lá um Vaticano, lá, enfim, uma coisa desse tipo, porque senão não se sustenta. E aí, caímos em desconcentração, depois descentralização administrativa, aí surgiram outras formas na Europa, citei elas aqui. Aí a gente falou do Estado Federal, da Confederação. Pois é, só que no mundo hoje existe algo ainda mais complexo, tá? Que são que é a construção de blocos. São construções que vêm sendo desenvolvidas. Bom, a principal, né, enfim, a mais avançada e é a que dá para a gente discutir em termos de teoria de Estado, no que tange a organização de Estado, é a União Europeia. Eu perguntaria aqui a vocês que estão assistindo, depois de toda essa análise tipológica aqui, onde estaria enquadrada a União Europeia, conforme a pergunta do nosso colega? Seria ela uma federação? Um ente soberano, os outros entes dotados de autonomia? Seria ela uma confederação? Todos os entes dotados de soberania? Ora, vejam bem, a resposta clássica que nós vamos dar é a seguinte: a União Europeia ainda está em processo de construção de uma forma de Estado. Ora, existem aqueles autores e políticos europeus que defendem o federalismo, são eurofederalistas, que entendem que a Europa deve, enfim, fechar com o federalismo. Seria interessante para a União Europeia o federalismo. Outros defendem a confederação. Bom, a perspectiva confederalista. Bom, certo é que, atualmente, a União Europeia está em processo de construção de uma forma de Estado, que pode ser tanto o federalismo, como a confederação, ou uma outra forma até então não pensada, não trabalhada, não teorizada, dentre as que eu resumi aqui nessa primeira aula. Vejam, aquilo que alguns autores chamam de forma híbrida pode surgir. Um hibridismo, um misto do federalismo com a confederação. Enfim, ainda há um processo de construção da forma de Estado da União Europeia. E vejam que a gente pode explorar isso mais. Vamos responder só assim, não, vamos explorar mais. Vejam, nós temos atualmente características tanto de federação quanto de confederação na União Europeia. Para vocês terem uma ideia, uma característica de federação é a existência de um Tribunal de Justiça Europeu. Existe um órgão de cúpula do Poder Judiciário Europeu. Isso é característica de quem? De federalismo. Uma outra característica de federalismo é a soberania da União Europeia. Existe hoje, à luz do que a gente chama de direito comunitário, que não é um direito nem nacional, nem o direito internacional,
é o chamado direito comunitário. Esse direito comunitário, enfim, indica que há uma soberania da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, existem características de confederação. Por quê? Porque ao lado da soberania da União Europeia, pasmem, existe a soberania dos Estados membros da União Europeia, que também são entes dotados de soberania. Então, vigora hoje a ideia da soberania dual. Algo até então impensado. Algo que o direito comunitário, enfim, vem desenvolvendo. Ou seja, nós temos tanto a soberania da União Europeia, quanto a soberania dos Estados-membros, que atualmente, né, são 27. Enfim, nós estamos aguardando. Existem características de federação, características de confederação. Pode ser que seja federação, confederação ou um novo modelo à luz do direito comunitário. Um novo modelo, um modelo híbrido entre o federalismo e a confederação, até então não pensado pela teoria de Estado. Perfeito? Bom, nós vamos passar agora para o resumo da aula. Então, o que nós buscamos desenvolver nessa primeira aula? Primeiro, né, deixar bem claro que a primeira aula foi uma aula teórica, uma aula eminentemente de construção de conceitos, para que nós possamos aplicá-los nas aulas de dogmática, nas aulas que vão trazer uma perspectiva um pouco mais prática, que vai ser, sem dúvida nenhuma, a partir da aula que vem. E aí, nessa aula teórica, nós primeiro conceituamos a forma de Estado, depois explicitamos vários tipos ou espécies de formas de Estado. Começamos pelo Estado unitário puro, o Estado unitário desconcentrado, o Estado unitário descentralizado, com a descentralização administrativa. Depois passamos para o Estado regional, para o Estado autonômico, com descentralização administrativa e legislativa. Depois passamos para o Estado federal. E depois analisamos a confederação. E com isso, nós respondemos uma pergunta final sobre a União Europeia e o processo ainda em construção da forma de Estado da União Europeia. Perfeito? A nossa próxima aula vai envolver já a análise do federalismo no Brasil. Então, o nosso próximo tema, que será amanhã, será o federalismo no Brasil. Nós vamos trabalhar, então, agora já só com o Estado Federal e as várias nuances dele no Brasil, para que nós possamos avançar num curso sobre organização de Estado e agora, né, a partir de amanhã, com uma discussão centrada na nossa Constituição, centrada na nossa forma de Estado, que nós já conhecemos agora, que é o federalismo. Eu sempre lembro a vocês do e-mail. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br e espero vocês amanhã para a discussão sobre o federalismo brasileiro. Perfeito? Um abraço e até amanhã.